Paz, Senhor, irmãos, estamos mais uma vez aqui, uma gravação de mais um vídeo. Na noite desse dia, estaremos trazendo a respeito do profeta Elias. Como nós tínhamos prometido no vídeo anterior, o novo projeto ao qual estaremos falando a respeito dos homens de Deus. E o primeiro foi o profeta Elias que nós escolhemos para estar falando da vida desse homem, desse profeta de Deus. O profeta Elias tem uma referência dele no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Esse homem, interessante que esse homem ele surge na Bíblia apenas como Elias o Tisbita, das terras de Gileade, das montanhas de Gileade. Era um homem que surgiu, não vemos nada de genealogia, não se fala nada de onde surgiu, de onde era, apenas que era Tisbita das montanhas de Gileade. E esse homem surge como um profeta respeitado em Israel, chega próximo ao rei Acabe e lhe dá uma profecia, uma palavra profética de que durante 3 anos e 6 meses, ele não relata que é 3 anos e 6 meses, mas ele diz que não choverá sobre a terra enquanto ele não disser. Interessante que ele não diz que é sobre a palavra de Deus, mas sobre a sua palavra. Nós confirmamos isso nesse texto que nós lemos em Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18, que foram 3 anos e 6 meses que ficou sem chuva sobre a terra. Elias deu essa profecia para Acabe, Acabe se revoltou contra ele, porém não adiantou a revolta de Acabe, mas a terra ficou sem água, sem chuva durante 3 anos e 6 meses. E Elias, ele continuou a sua vida, e nós vemos na vida desse homem de Deus, Deus mandou que ele fosse a Sarepta, né? No caso, o primeiro milagre que nós vemos da parte de Elias, porque quando nós estudamos a respeito desse profeta de Deus, nós vemos que ele fez 7 milagres na terra enquanto ele esteve durante todo o período em que ele estava profetizando do Senhor na terra, né? E ele fez um grande milagre que foi esse de ficar 3 anos e 6 meses sem chuva. E ele continuando, Deus manda que ele vá a Sarepta. Ele já tinha passado um tempo dessa seca, desses tempos sem chuva, em Querite, e de Querite o Senhor mandou que ele fosse a Sarepta, que Deus tinha ordenado a uma viúva que lhe sustentasse. E chegando ali na casa daquela viúva, ele pede água, ele pede um pão, e ela dá uma declaração, ela lhe faz uma declaração de que ela não tinha nada na sua casa a não ser um pouco de azeite numa botija e um pouco de farinha guardados, né? Então, quando diz que ia fazer o bolo para ela e para o seu filho para que morresse e acabasse ali, porque não tinha mais recursos por causa da grande seca que havia. E ali Elias, fazendo uso da palavra do Senhor, ele diz: fazei para mim. E ela obedeceu e fez, e assim ele deu a sua segunda profecia. Ele chegou para aquela mulher e disse: não, da panela não faltará a farinha, e da botija não faltará o azeite, enquanto não chover sobre a terra. E diz que todo o tempo que Elias ficou com aquela mulher teve a provisão de Deus, porque não faltou a farinha e nem o azeite. E o tempo se passou, e um certo dia acomete uma enfermidade naquele jovem filho daquela viúva e vem a morrer. Onde vem o terceiro milagre, né, operado por Deus através da vida de Elias.
e Elias ressuscita aquele jovem, né? Aquela mulher, ela fica admirada e diz: eu creio que tudo que sai da sua boca é a verdade, porque verdadeiramente ela viu que tudo que ele falava, né? Ele falou que não ia faltar farinha e azeite, não faltou. Ele falou que ressuscitaria o filho dela, veio a ressuscitar o filho da viúva, né? E o tempo passa e Elias se encontra novamente com Acabe, manda lhe chamar e faz um desafio. E diz: junta todos os profetas de Baal, os profetas de Aserá, que eram os ídolos, né, que eles tinham lá, que eles prestavam culto, e ele mandou que todos esses profetas, porque eles profetizavam e dizia que talvez eles até estivessem profetizando, dizendo que vinha alguma coisa deles, né? E ali Elias disse: reúna eles todos e vamos nos encontrar no Monte Carmelo, onde nós estaremos ali fazendo menção, e vamos ver qual Deus que responderá. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E ali se fez aquele profeta ousado, né? Usando de ousadia da palavra do Senhor, reuniu aqueles 400 profetas de Baal, mais 450 de Aserá, segundo está no texto, 850 profetas. E ali fizeram as suas suas ofertas, ali fizeram a oferta de manjar, tudo que se fazia naquela época, e nada aconteceu. Mas quando Elias fez a sua oferta ao Senhor, e apenas uma oração simples, aquele homem, ele usou poucas palavras, e somente pediu: Deus, mostra que tu és Deus diante desse povo, e caiu fogo do céu, que lambeu tudo, até mesmo a água que Elias tinha mandado ali colocar naquele holocausto. Então nós vemos ali, pela quarta vez, a manifestação de Deus, né, através disso ali, e Elias, com muita ousadia, já que ele tinha sido vencedor através do nosso Deus, ele matou todos aqueles profetas de Baal e de Aserá. E ali nós tivemos dando continuidade à vida deste homem, de Elias, o profeta de Deus. Ele, depois disso, ele sobe ao monte para orar, porque chegou o tempo de Deus mandar chuva novamente sobre a terra. E ele ora e diz que apenas uma nuvem, como a mão de um homem. Ele orando, ele chegou para Acabe e disse: aparelha o teu carro e corre para a tua casa, porque a chuva vai ser grande, senão você vai ser impedido de chegar na sua casa. E caiu uma grande chuva sobre a terra de Israel, sob a palavra de Elias. O quinto milagre da parte desse homem, um homem que fazia verdadeiramente, usava a palavra de Deus. E passando-se algum tempo depois da morte de Acabe, aí veio Acasias, que veio a estar no trono de Israel, e Acasias leva um tombo do seu palácio e fica com os pés doentes e manda perguntar a Baal-zebub, que era o deus, né, de Ecrom. Ali ele manda perguntar se ele vai se levantar daquela cama. E Elias vai até o encontro desses capitães que o rei Acasias mandou perguntar a Baal-zebub, e diz: não há Deus em Israel para que você consulte a Baal-zebub, pois diga a Acasias que ele não levantará desta cama. E assim como ele falou, aquele homem morreu e não teve. Mas antes disso, ele mandou os capitães fossem até Elias para perguntar, né, se ele levantaria. Ele disse: não, você não vai levantar desta cama. E aí, mais uma vez, Elias manda que desça fogo do céu e consuma aqueles capitães. Mais um milagre da parte de Elias. E Elias diz para ele: não, você não levantará. E assim como ele falou, aconteceu. E quando chegou o tempo de Elias nesta terra, ele passou até o dia que Deus disse para ele, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que quando chegou o tempo dele retornar aos céus, ele escolheu lá, que Deus mandou que ele escolhesse um novo rei
para Israel, um novo rei para a Síria, mandou que ele escolhesse um profeta para estar no seu lugar. E ali, quando Deus disse que ia levá-lo para a glória novamente, ele foi ele queria se desvincular daquele que seria o seu substituto, que é o profeta Eliseu, mas aquele profeta estava com ele onde quer que ele ia. E quando eles passaram por Betel, passaram por outros lugares, e chegando ao Jordão, que eles tinham que atravessar, ele pega a sua capa e bate sobre as águas, e ali se abrem aquelas águas do Jordão, ele passa a pé enxuto, e todos veem mais um milagre da parte de Elias, os 7 milagres que ele fez enquanto ele estava na terra, um grande homem de Deus usando a palavra de Deus. E até mesmo a gente vê quando Eliseu ali lhe faz um pedido, Elias, o que queres que eu te faça, Eliseu? Elias pergunta para Eliseu, e Eliseu lhe responde que eu tenho a porção dobrada do teu espírito. E ele diz, se me vires ir para o céu, então você terás o que você pediu. E Eliseu fica ali e ele recebe. Quando Elias foi elevado ao céu, olha que grande honra deste homem, né, que foi elevado aos céus, porque foi um homem fiel a Deus. E isso é o grande exemplo que Elias deixa para nós confiarmos no Senhor e usarmos a palavra com ousadia, porque nós somos servos do Senhor. Esta é a minha palavra para você. Se você gostou, dê o seu like. Se você gostou, venha inscrever no canal. Se você gostou, venha apertar o sininho para receber as demais mensagens, que muita coisa boa vem por aí. A minha esposa está juntamente comigo nesta batalha. Minha esposa está comigo juntamente, aí fazendo vídeos também falando sobre as mulheres da Bíblia, e eu estarei falando sobre os homens da Bíblia também, para exemplo, para edificação, para reflexão, para que nós possamos aprender a cada dia como obtermos o favor do Senhor, como alcançarmos as bênçãos de Deus, porque esses homens e essas mulheres foram exemplos para nós. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus a cada dia, para a glória do seu nome. Amém.